Eu sei que essa é a pergunta que persegue você em vários momentos, né? Numa rodinha de amigas, é um tal de uma falar pra outra: eu não como nada e não emagreço. Talvez você já tenha tentado fazer dieta, regime, não conseguiu emagrecer. Ou então passa fome um dia inteiro, no dia seguinte você cai em cima daquele monte de comida. Vamos tentar entender o que é isso, por que isso acontece e por que parece que é tão difícil para algumas pessoas emagrecer. Na verdade, a gente já sabe que isso aí envolve vários aspectos, né? Alimentação saudável, exercício físico, qualidade de sono. Mas mesmo assim, talvez você fale: eu faço tudo isso, Cláudia, não emagreço. Hoje a gente traz um especialista maravilhoso, médico pós-graduado em nutrologia e em medicina do esporte. Ele atualmente é o médico assistente do Instituto Baracate. Eu digo atualmente, mas já tem 2 anos que ele está lá, gente. Mas tem uma legião de fãs já, é um querido, Dr. Marcial Gervásio Pereira. Seja muito bem-vindo. Estou muito contente de tê-lo aqui conosco, obrigado, viu? Te convido para sentar ali no sofazinho, eu já vou sentar ali do lado. Existe mesmo gente que não consegue emagrecer? Existe gente que tem muita dificuldade, tá? Muitas pessoas erram o conceito entre emagrecer e perder peso. Emagrecer é um conceito diferente, é isso que nós queremos. Parecem sinônimos, mas são coisas diferentes. Emagrecer é perder gordura. Perder peso é diferente, é perder gordura junto com perder massa muscular. Significa reduzir o metabolismo e ter dificuldade na manutenção de resultados. E qual é o correto, emagrecer ou perder peso? Emagrecer. Emagrecer. Com acompanhamento. Então aquela neura da balança não precisa existir. Muitas vezes você emagrece e a balança pode subir. Aquele ponteirinho na balança você pode emagrecer e ele subir. Porque se você perde gordura e com a tua atividade física, com a tua dieta, você ganha massa muscular, você emagrece, mas o teu peso pode inclusive subir. E por que algumas pessoas não conseguem fazer essa troca ou têm mais dificuldade? São inúmeras as causas. Hoje no nosso mundo, uma das causas, estresse, liberações hormonais equivocadas durante o dia, picos de cortisol, picos de insulina por administração errada de alimentos, de carboidratos em momentos inadequados, estresse liberando cortisol, destruindo massa muscular. Então isso tudo existe, de fato. Então essa amiga que a gente ouve falando: eu não como nada, eu estou fazendo tudo certinho, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer essa troca, é porque ela pode, por exemplo, estar super estressada. Exatamente, com o metabolismo, a tua liberação hormonal equivocada durante o dia, um metabolismo lento. É extremamente comum, às vezes as pessoas chegam no consultório, no Instituto Dr. Baracate: doutor, eu como muito menos que isso, mas eu não emagreço. Mas o erro está na parte metabólica também. E tem como corrigir tudo isso, doutor? Claro, claro que tem. Exige um acompanhamento multidisciplinar. Médico, nutricionista, educador físico, muitas vezes psicólogo também. Compulsões alimentares são extremamente comuns hoje em dia. É, né? E é verdade que uma dieta restritiva gera uma compulsão alimentar? Muitas vezes, não só uma dieta restritiva, mas passar ao longo do dia, várias horas seguidas sem se alimentar, leva aquele instinto onde, se eu passei 4, 5 horas sem comer agora, eu posso me dar o direito desse snack, dessa bolacha, deste biscoito. Mas aí é mais cabeça ou é uma necessidade do corpo? Pode ser as duas coisas. Muitas vezes a gente tem que separar fome e vontade de comer. Eu digo, se você está na dúvida se é fome ou vontade de comer, espere 20 minutos. Se passar a vontade de comer, não era fome. Era só uma ansiedade, né? É uma ansiedade. Agora, a gente tem várias perguntas, mas eu já fiquei curiosa com um tema. Porque você disse que se a gente passa um tempo sem comer, pode dar aquela vontade de devorar ali um monte de coisas. E essa onda que está todo mundo ouvindo falar bastante do jejum intermitente, que a gente fica muito tempo sem comer, isso não geraria uma compulsão alimentar? Não. O jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia nutricional adicionada a uma dieta que prepare bem para passar horas sem se alimentar. Neste momento, a alimentação pré-jejum é muito importante, porque será uma alimentação baseada basicamente em fontes de gorduras saudáveis e proteínas para gerar saciedade nesse organismo e suportar horas sem se alimentar. Na verdade, nós somos preparados para isso, ficar horas sem se alimentar. Mas a modernidade mudou tudo isso, alimentos prontos. Não, e a gente vem numa cultura de que tem que comer de 3 em 3 horas. Há muitos anos a gente ouve isso, né?
e de repente, não, pode fazer jejum intermitente. Mas então ele tem que ser direcionado. A pessoa não pode fazer por conta própria? Seria um risco? Exatamente, direcionado. A gente vem, no Instituto chegam muitos pacientes que estão fazendo jejum intermitente, mas muitas vezes não estão preparados. Não está com o teu organismo adaptado para esse tipo de dieta. E às vezes não perde, às vezes não emagrece. Às vezes ganha peso. Pode acontecer isso? Claro, pode. Porque aí ela come errado antes, come errado depois, então não adiantou aquele tempo de jejum. E existe um período de supercompensação. Olha lá. Bom, a gente tem as perguntas porque a nossa turma foi para as ruas, inclusive, para conversar, para sentir um pouquinho do termômetro, do que tem de dúvida na mente do povo que assiste ao programa e que gosta da gente. Então, eu vou soltar a primeira pergunta, você já responde. Então, vamos à primeira dúvida. Olá, boa tarde. Eu já tentei emagrecer várias vezes e nunca consigo perder meus queridos 3 quilos que ficam fora da minha dieta aqui que eu preciso. Eu queria saber o que comer antes de dormir, porque dizem que a comida que você come antes é que faz você acabar engordando. Responde pra mim. Muito boa a pergunta da Daiane. Todas as mulheres falam que precisam emagrecer 3 quilos. Isso é interessante. Sempre precisam. E precisam mesmo? Na maioria das vezes, sim ou não? O que você vê em consultório? Eu não gosto de impor padrões, mas os pacientes procuram com padrões que muitas vezes eu tento abordar de uma maneira que cada organismo tem um padrão ideal para si. Mas é extremamente comum chegar com a foto do Instagram, eu quero esse abdômen, eu quero este braço. Mas isso é fácil, gente, tem Photoshop que faz abdômen, viu? É só procurar. Eu digo isso para todo mundo. Não é? Algumas acreditam, outras não. Então, mas vamos lá, respondendo a dúvida da Daiane. É uma dúvida extremamente comum. Daiane, como você não vai ter um gasto energético muito grande à noite, não necessita, então, um aporte de glicose alto, tá? Opte por fontes de proteína, por exemplo, tá? Fuja dos carboidratos refinados, pão, batata, macarrão. Então seria bom comer um frango, um peixe. É uma opção. E a gordura nesse horário, no horário da noite, é bom? Saudáveis, sim. Coco, abacate, ovos. Ela, por exemplo, poderia fazer uma refeição, um abacate batidinho. Tava tudo bem? Mas Perfeito. Aí não tem a proteína. O que é melhor? A proteína ou a gordura na hora de dormir? Pode, inclusive, conciliar os dois. Pode misturar. Tanto a proteína quanto a fonte de gordura saudável. E tem gente que encara aí a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta... Enfim, tem vários tipos, vários nomes. Elas são eficientes? A internet, a gente vive hoje um boom de informações pela internet. Nada individualizado. Então, muita gente pega dietas... Cada dieta é para um biotipo específico. Tem que tomar cuidado, né? Claro, com toda certeza. Vamos para a próxima pergunta, então, assim a gente ajuda todo mundo. Vai lá. Eu gostaria de saber se essas dietas malucas que as pessoas fazem da sopa, essas coisas, se elas realmente funcionam ou se são prejudiciais à saúde. Puxa vida, Miriam, e eu não vi que a sua pergunta ia entrar agora. É a mesma pergunta, mas vamos reforçar. É prejudicial à saúde? Você falou que elas deveriam ser individualizadas, mas isso pode ser maléfico para a saúde de alguma forma? Muitas vezes, sim. Sim, existe essa possibilidade. A falta de um acompanhamento médico, nutricional, a falta de um acompanhamento com o educador físico, dietas restritivas, podem sim influenciar o seu metabolismo. E de forma drástica, né? Exato. Uma pessoa que se alimenta mal, que está faltando um nutriente, que está faltando alguma coisa, ela pode ter outras doenças associadas à má alimentação? Doenças, compulsões alimentares, como nós estávamos falando, a falta de aminoácidos, a falta de alguns minerais, pode sim influenciar tudo isso. Perfeito. Ontem a gente teve aqui um tema tão bacana, a gente falou sobre alimentação curativa. Quem assistiu o programa lembra, né? E se a alimentação, ela é tão maravilhosa a ponto de tratar e prevenir doenças seríssimas, imagina o que você não pode fazer para o seu bem-estar, para o seu dia a dia com qualidade, né? Então a gente tem que realmente priorizar e querer aprender sobre alimentação e levar o nosso corpo a sério. Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, eu sou Rafaela, tenho a seguinte dúvida. Eu quero emagrecer, mas eu não consigo parar de pensar em comida. Como muda esse comportamento? Boa! É extremamente comum isso. Muitas vezes pode ser uma deficiência hormonal,
erros alimentares sucessivos, quando você ingere carboidratos simples, quando você ingere esses carboidratos simples, você faz o teu pâncreas trabalhar de certa forma que vai te gerando fome, vontade de comer. Muitas vezes isso não é só psicológico. Precisa de um acompanhamento multidisciplinar com o psicólogo, mas a avaliação laboratorial é importante porque pode ter um distúrbio hormonal que foi desencadeado. Foi errando a alimentação e aparece aquela vontade absurda de toda hora comer. E é uma vontade que, em geral, é de doce e carboidratos. Pão, Carboidrato batata, simples é isso, doce, pão. Batata, macarrão, são todos muito semelhantes, porque, na verdade, todos eles estimulam o que nós chamamos de pico de liberação pancreática de insulina. Gera energia de forma rápida, mas também gera fome novamente de forma rápida. Por isso é que quando a gente come um pratão de macarronada, tem fome instantaneamente, vontade de comer mais alguma coisa, né? E a fome não é de qualquer coisa, é de carboidrato. O teu organismo entende, falta glicose, vai dar fome de carboidrato. E se a gente vai tirando esse hábito alimentar, a gente vai tirando essa compulsão, essa vontade de atacar e de ficar pensando em comida, é isso? Substituindo por carboidratos que não gerem esse pico de liberação de insulina, substituindo por carboidratos que nós chamamos complexos, aveia, muitas verduras, legumes, ingestão de fibras, proteínas. Olha lá. Aí dá para começar a pensar menos em comida? Dá para pensar menos, sim. Então tem que fazer realmente uma alimentação mais equilibrada, né? Buscar essa alimentação mais rica. Essas farinhas refinadas que são maléficas, tentar tirar de vez da alimentação. Exatamente. Eu não sou contra carboidratos. Muitas pessoas, eu mesmo consumo bastante, porque o meu biotipo gera essa necessidade. Mas nós devemos escolher quantidades e a qualidade do carboidrato ingerido e o momento correto do seu uso. E olha, para quem não sabe, a gente fala bastante de alimentação aqui, mas carboidratos, só para você ter uma ideia, aqueles que fazem parte do seu dia a dia. A gente já falou um pouquinho, pão, macarrão, doces em geral, né? Lembra de mais alguma coisa, doutor? São carboidratos simples. Esses vão dar fome toda hora. Esses vão dar fome. Carboidratos que são benéficos, que a gente pode e deve colocar na nossa dieta. Exemplos. Os carboidratos, grão de bico, por exemplo, verduras, legumes em geral, maçã, uma fruta que gosto bastante, batata doce. Existem vários tipos de batatas diferentes, mas o carboidrato da batata doce é um carboidrato que eu acho um pouco mais benéfico por não estimular essa fome, essa liberação de insulina. Igual outras batatas podem fazer de forma diferente. Muito bem. Tem mais pergunta, produção? Então vamos à próxima. Minha pergunta é, qual é a receita para perder peso e reduzir o percentual de gordura? Muito bem, existe receita geral assim? Todo mundo quer uma pílula, uma fórmula mágica. A receita é extremamente velha e conhecida. Equilíbrio alimentar, regulação de toda a sua parte metabólica e atividade física. O que é equilíbrio alimentar? Equilíbrio alimentar é a distribuição dos alimentos de forma correta durante o dia, a administração correta das proporções entre carboidratos, proteínas e fontes de gordura. O que a gente tem que comer mais? Carboidrato, proteína ou gordura? Uma forma equilibrada entre os três. A gente tinha uma pirâmide antigamente que mostrava isso pra gente. Essa pirâmide mudou? Esse conceito mudou? Bastante. Mudou bastante. Hoje a pirâmide de Harvard mostra que o consumo de carboidrato deve ser bem menor do que eles indicavam anteriormente, há anos atrás. E eliminando bastante os carboidratos refinados. Mas tem mais dúvidas e eu já vou chamar a próxima pergunta, tá bom? Pode soltar. Boa tarde, meu nome é Corina Agostinha de Oliveira. Trabalho o dia todo, tenho uma vida agitada. Como eu faço para seguir uma dieta? Muito bem, essa é a dúvida de muita gente, né? No corre-corre, como é que faz, hein? Realmente é a dúvida de todo mundo. Muita gente tem essa dúvida porque a gente vive num estresse maluco. É o trânsito, para casa, no trabalho, às vezes passa horas e horas sem se alimentar. Isso é um erro. O que você deve optar? Se acostumar a levar coisas saudáveis para o seu ambiente de trabalho, para você evitar as armadilhas, aqueles snacks no meio do dia. Uma bolacha aqui, um biscoito ali. Não é para levar bolacha nem um biscoito, que fique bem claro. É para levar alimentos saudáveis, por exemplo... Lascas de coco, por exemplo, o teu abacate. O coco é bom, né? É bom, uma gordura saturada saudável. Olha lá, a gente está falando de gorduras que muitas vezes já foram criticadas, né? O coco, o abacate. O abacate a gente deve comer? Deve.
Devemos consumir. Abacate engorda ou ajuda a emagrecer? Ajuda a emagrecer. Olha lá que incrível, gente. Abacate ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer. Associado a tudo isso que a gente está conversando. Quer uma opção de saudável de snacks? Castanhas, oleaginosas. Pode fazer lá um pacotinho dos seus nuts e aí vai comendo ao longo do dia, a hora que tem fominha, né? Tem muitas perguntas no nosso WhatsApp, já vou passar para elas também. A Márcia Saraiva, ela é do Rio Grande do Sul e ela falou lá, Cláudia, eu quase não me alimento nas principais refeições. Estou com sintomas depressivos e engordei 12 quilos em 60 dias. Eu vou iniciar o tratamento em outubro contra a depressão, mas em relação à alimentação, eu gostaria de saber como engordei tanto em tão pouco tempo sem me alimentar direito. Muitas vezes acontece que a gente estava, no comecinho da nossa conversa, a gente conversou sobre o estresse. Picos de cortisol excessivamente liberados durante o dia, por conta das situações do estresse do dia a dia, vão degradando tua massa muscular para gerar energia durante o dia. Vão quebrando o glicogênio do músculo, reduzindo assim o teu metabolismo. E eu brinco com esses pacientes, mas na verdade é correto, que o metabolismo acaba ficando tão lento que comer uma fatia de bolo é como se é a repercussão de ter comido o bolo inteiro neste dia, pelo estresse. Então, primeiro tem que tratar o estresse, entendendo que você tem que cuidar da alimentação ao mesmo tempo. Agora, eu queria te falar, Márcia, eu não sei se você está fazendo acompanhamento médico, mas é legal você fazer todos os exames, porque às vezes, sei lá, vai que tem um hipotiroidismo aí, que te deu essa depressão, e se você não tratar, você não vai conseguir emagrecer, ao contrário, talvez tenha sido esse o motivo de você ter engordado tão rapidinho. Não faça nada por conta própria, busque um especialista, ou mesmo um clínico geral, para fazer aquele check-up, né, para olhar, ver o que é que está acontecendo. Tá? Às vezes a depressão está associada a uma disfunção da tireoide, isso é importante ser verificado também. Perfeito. Né, doutor? Um dos sintomas do hipotireoidismo é justamente sonolência, indisposição, que pode ser confundido com Exatamente. a Lúcia Regina Fernandes, ela é de Gravataí, também no Rio Grande do Sul. Um abraço para a turma do Rio Grande do Sul que está participando aqui. A Lúcia diz, estou na menopausa e não consigo emagrecer. Já fiz reeducação alimentar, mas é muito difícil manter. Sempre que eu faço, eu paro. Aí volta tudo. Sofro com efeito sanfona. Como é que eu posso fazer para melhorar? Pode estar naquilo que a gente comentou, entre emagrecer e perder peso. Na menopausa existe uma dificuldade muito grande de manutenção ou de ganho de massa muscular. Por isso ela vive na montanha-russa. Ganhar peso, perder. Ela tem que trabalhar uma atividade física que gere uma constituição muscular melhor a ela, para ela manter esse metabolismo mais regulado. Olha, meninas, foi esse o tempo que a gente falava assim, musculação é para os marombeiros, é quem quer ficar forte. Musculação é remédio, principalmente para a gente que está entrando aí nessa fase. Climatério, menopausa, tem que fazer musculação, não tem jeito. A gente também tem que proteger o nosso esqueleto, porque também podem vir os efeitos da osteoporose. Então tem que ficar muito atenta, tá? Como o doutor Marcial falou, a balança nessa hora do campeonato é o de menos. Importante é você estar com uma boa estrutura e massa muscular, né? Exatamente. Proteção para você. A Marta do Rio de Janeiro diz assim, Cláudia, estou com 71 anos. Sempre fui magra e gostaria de ser mais cheinha. Olha lá, essa é diferente. Eu meço 1,69 m, peso 61 quilos, mas a gordura que eu acumulei foi parar no lugar errado. Foi tudo pro abdômen. E agora, qual é a dica? Isso é um erro comum, muitas vezes, em pessoas magras. A pessoa magra vai consumindo de forma errada quantidades e qualidades de carboidratos ao longo do dia. Come macarrão aqui um dia, batata no outro, não acontece nada. A repercussão vai vir bastante tempo depois. Só que neste biotipo tem essa especificidade. O acúmulo de gordura é justamente abdominal. Para perder essa gordura abdominal, faz o quê? Para de comer besteira? A pílula mágica. Atividade física, dieta, acompanhamento médico sempre. Muito bem. Muito obrigada, foi muito bom recebê-lo. Foi rápido, né? Mas ele volta, viu? Olha, o Dr. Marcial Gervásio está no Instagram e no Facebook, assim mesmo, como eu falei, Dr. Marcial Gervásio. Segue lá porque tem várias dicas legais. E você pode entrar em contato também através do drbaracate.com.br, porque ele é médico lá no Instituto Baracate. E você pode, inclusive, pegar mais informações através do e-mail, agendamento@drbaracate.com.br ou do telefone 011 30 57 30 47. Até a próxima, foi uma honra recebê-lo. Prazer foi meu.